Olá, Relatos. Gostaria de compartilhar essa história que aconteceu comigo em 2009, quando eu trabalhava como entregador de pizza para uma famosa franquia. Meu nome é Rolando e naquela época eu tinha apenas 19 anos. Trabalhei nesse lugar por 3 anos, esforçando-me ao máximo para juntar dinheiro para pagar a universidade. Minha rotina era cansativa, trabalhando o dia todo e fazendo horas extras, já que minha moto não tinha muita energia e eu tinha metas a alcançar. Em uma tarde, fui encarregado de entregar uma pizza em uma área muito rica da cidade, onde viviam pessoas abastadas com muito dinheiro. Estava animado pensando na gorjeta que poderia receber. Cheguei a uma casa elegante de 2 andares em uma rua com várias casas vazias para alugar. E essa parecia ser a única habitada na quadra, já que todas as outras estavam à venda. Toquei a campainha da rua, pois havia um grande portão elétrico que bloqueava a visão do pátio da frente. Um homem vestindo um hobby caro, por volta dos 50 anos, quase calvo, com cabelos apenas nas laterais, pele clara e nariz pontudo, saiu sorrindo. Ele pegou a pizza e me convidou a entrar no pátio enquanto ele pegava o dinheiro e a gorjeta. Eu me senti confiante, afinal, como duvidar de alguém tão elegante e educado. Entrei no pátio e ele fechou o portão. Ele sugeriu que eu deixasse minha moto do lado de fora. Mas eu disse que preferia mantê-la comigo. Ele garantiu que era seguro, pois tinha câmeras e que ninguém roubaria nada. Enquanto eu estava prestes a entrar em sua casa, ele me ofereceu algo para beber, mas eu recusei, alegando que precisava voltar rapidamente ao trabalho. Ele pegou o dinheiro e a gorjeta e me acompanhou até a saída, agradeci e parti de moto. Naquele momento, não achei nada estranho. Ele havia sido extremamente amigável e não vi mal algum. No entanto, o verdadeiro medo começou depois disso, quando o homem começou a ligar frequentemente para a pizzaria, solicitando que apenas eu fizesse suas entregas. No início, meu chefe inventava desculpas dizendo que eu não estava disponível, já que eu estava constantemente fazendo entregas. Mas quando o homem começou a pedir meus serviços quase todos os dias, meu chefe ficou preocupado e me aconselhou a não ir mais à casa dele, pois ele poderia querer algo mais do que apenas pizza. Eu pensava que meu chefe estava exagerando, pois acreditava que o homem simplesmente gostava da rapidez das minhas entregas. Eu, ingenuamente, não acreditava que algo pudesse estar errado. Até que uma noite tudo mudou. O homem ligou para a pizzaria novamente, pedindo que eu entregasse o pedido. O restaurante estava prestes a fechar, mas eu disse a meu chefe que poderia ir. Fui até a casa dele e, desta vez, a rua estava completamente escura, iluminada apenas pelas luzes da casa dele e da iluminação pública. Toquei a campainha como de costume e ele gritou de dentro, dizendo para eu entrar, que a porta estava aberta. Abri a porta ao lado do portão elétrico e entrei no pátio, segurando a pizza. Fiquei ali parado, esperando que ele saísse, mas ele não apareceu. Então ele gritou novamente, dizendo para eu entrar e deixar a comida na sala de jantar, pois ele estava tomando banho e tinha convidados chegando em breve. Isso me deu mais confiança. Então entrei na casa. Deixei a comida na sala de jantar e, ao olhar ao redor, notei que a sala não tinha móveis, apenas uma pequena TV no chão. Parecia uma casa desabitada. Na cozinha vi várias pizzas estragadas, as mesmas que eu havia entregado antes. Quando ia me virar para sair, o homem tentou me colocar um pano na boca para me fazer desmaiar. Houve uma luta, mas consegui me livrar do pano e saí correndo da casa em direção à minha moto, em direção ao restaurante. Assim que meu chefe soube do que aconteceu, ele chamou a polícia imediatamente para relatar o sujeito. Naquela noite, a polícia foi até a casa dele e ele os recebeu com a mesma cortesia de sempre. 2 dias depois, ficamos sabendo pelos noticiários locais que o homem era um intruso e que, na verdade, não era o dono da casa.
Os verdadeiros donos estavam mortos nos fundos da casa, seus corpos completamente decompostos. Ele havia entrado à força, matado o casal e os comido. Ele confessou tudo e explicou que tinha marcado uma reunião com eles para supostamente comprar a casa, mas acabou cometendo essa atrocidade. Desde então, tenho refletido muito sobre o que poderia ter acontecido comigo se tivesse desmaiado com aquele pano. Provavelmente não estaria aqui contando essa história. A lição que tirei disso é desconfiar sempre, mesmo que alguém pareça amável por fora, é impossível saber o que se passa na mente de alguém. Pessoas aparentemente boas podem esconder pensamentos terríveis e perturbadores por dentro. Me chamo Ernesto e trabalho como entregador de comida para um aplicativo na minha cidade. Apesar de estar há pouco tempo nesse trabalho, já vivenciei situações muito estranhas. Meus colegas podem confirmar que nos deparamos com todo tipo de pessoa e algumas podem ser bastante peculiares. Mas a história a seguir não envolve pessoas. Foi o primeiro evento paranormal que experimentei há alguns meses, quando uma senhora fez um pedido através do aplicativo. Eram cerca das 9 da noite quando recebi o pedido e fui entregar. O endereço era uma casa bonita de 2 andares. Toquei a buzina da moto para anunciar minha chegada, mas ninguém apareceu. Desci da moto e toquei a campainha. Notei que as luzes do térreo estavam apagadas, mas as de cima estavam acesas. Depois de tocar a campainha 2 vezes, algo bateu fortemente na porta de dentro da casa, acompanhado de um som que parecia um animal sufocando. É a melhor forma como posso descrever. Pensei que talvez fosse o animal de estimação dela que estava fazendo esses barulhos estranhos atrás da porta. Por precaução, me afastei um pouco da porta, esperando que alguém viesse receber o pedido. Foi então que vi a cortina da janela do térreo se mexer como se alguém estivesse espiando. Pensei que finalmente ela abriria a porta, mas ninguém saiu. Toquei a campainha mais algumas vezes, já que estava ficando desesperado. Os barulhos estranhos e sinistros continuavam e comecei a pensar que estavam me fazendo uma pegadinha de mau gosto. Nas últimas vezes em que toquei a campainha, uma voz de mulher respondeu de cima, gritando que estava chegando. As luzes do térreo se acenderam e finalmente a senhora que fez o pedido saiu para receber a comida. Ela estava de roupão de banho e com uma toalha na cabeça, muito envergonhada por ter tomado banho e não esperar que o pedido chegasse tão rápido. Expliquei a situação, mas ela não tinha um animal de estimação e morava sozinha. Ela pensou que poderia ser um cachorro de rua fazendo aqueles barulhos. Nos despedimos e ela riu da situação, sugerindo que talvez eu tivesse visto fantasmas. Eu retribuí o sorriso por educação e segui meu caminho. Acredito que ela não acreditou muito no que eu disse ou talvez tenha levado a situação na brincadeira. Não sei ao certo, mas estava claro que algo ruim habitava aquela casa e não gostou nada de eu ter chegado lá. Espero que ela esteja bem ou tenha providenciado alguma bênção para o lugar. Não consigo imaginar viver sozinho com uma entidade ou algo pior na própria casa. Na minha opinião, a senhora foi corajosa ou talvez um pouco ingênua. E vocês, o que acham? Olá, Relatos. Quero compartilhar essa história que aconteceu com meu pai há muitos anos, quando eu era criança. É algo que permanece marcado em minha família devido à terrível situação que ele enfrentou. Isso ocorreu no início dos anos 2000, quando meu pai trabalhava como entregador de um restaurante de hambúrgueres. Ele geralmente fazia turnos à tarde, e suas últimas entregas costumavam ser até quase meia-noite, já que o restaurante fechava nesse horário.
Uma noite ligaram para fazer um pedido e foi meu pai quem teve que entregá-lo. Vale ressaltar que era a última entrega, pois estava prestes a ser meia-noite e o restaurante fecharia em breve. Ele dirigiu até o bairro onde o pedido foi feito para entregar a comida. Ele conta que todas as ruas estavam desertas e que várias delas estavam mal iluminadas, o que começou a causar uma sensação estranha e sombria nele. Parecia que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. Ele chegou ao endereço e tocou a campainha do lado de fora. Ele comenta que um senhor da casa ao lado, que estava com outro homem na calçada bebendo, olhou para ele de maneira estranha, como se achasse curioso que meu pai estivesse ali. Meu pai apenas se virou e continuou tocando a campainha até que finalmente abriram o portão elétrico de dentro da casa e ele pôde entrar para entregar a comida. Ele diz que um homem de cerca de 50 anos saiu, com uma aparência descuidada e preocupada. Ele veio sorrindo e se desculpou por ter demorado a abrir a porta, dizendo que sua esposa o mantinha ocupado e estava ficando irritada porque a comida não tinha chegado. Meu pai pediu desculpas pela demora, mesmo sabendo que, na verdade, ele havia entregado a comida a tempo. Como sabemos, o cliente sempre tem razão. O homem estava dizendo para meu pai não se preocupar, quando de repente ouviram um barulho forte vindo do segundo andar, como se algo pesado tivesse sido arremessado. O homem parecia nervoso e disse ao meu pai que se desculpasse, pois precisava alimentar sua esposa, que já estava furiosa. Meu pai apenas respondeu, "Claro, boa noite", e saiu. Ao sair da casa e enquanto colocava o capacete, o homem que estava sentado do lado de fora na casa ao lado, junto com outro homem, se aproximou dele e disse, "Ei, rapaz, se esse cara fizer outro pedido, não venham mais entregar, muito menos entrem na casa dele. Aqui no bairro todos temos medo dele porque sabemos que ele matou a esposa dele em casa. Ele ficou detido por um tempo, mas foi solto por falta de provas. Ele pode ser perigoso." Meu pai ficou surpreso ao ouvir isso, pois acabara de ouvir um barulho vindo de cima e a primeira coisa que ele pensou foi que aquele homem provavelmente tinha alguém sequestrado lá. Então foi isso que ele mencionou primeiro ao senhor que o estava advertindo. No entanto, o homem respondeu, "Esse barulho que você ouviu não é de alguém vivo. Muitos de nós ouvimos ele conversando sozinho em seu pátio com alguém. E a voz de uma mulher muito parecida com a de sua esposa é ouvida. Mas quando olhamos, ele está sozinho. Muitos vizinhos também viram o fantasma de sua esposa pela janela de cima. Ela ainda está lá com ele, provavelmente cobrando o que ele fez a ela. Ele está ficando cada vez mais louco e abatido." Meu pai agradeceu ao homem pela advertência e partiu. Ao chegar ao restaurante, ele encontrou seu chefe fechando o local e contou tudo o que aconteceu. O chefe não hesitou em informar as autoridades, pois não acreditava na história de que era o fantasma da esposa e não podia ficar de braços cruzados. Meu pai voltou para casa depois de prestar depoimento aos policiais. No dia seguinte, quando chegou ao restaurante, seu chefe lhe disse que eles tinham ido até a casa naquela mesma noite para verificar. O homem até permitiu que eles entrassem e revistassem sua casa, e não encontraram mais ninguém lá com ele. Portanto, embora não pudessem acreditar, o chefe e meu pai ficaram com a versão de que era o fantasma da esposa, que foi a responsável pelo barulho alto naquela noite da entrega. E é assim que essa história, que meu pai sempre nos conta com intriga, termina. Nunca soubemos o que atormentava aquele homem e se ele está recebendo um castigo do além. Meu nome é Emílio, e já ouvi muitas histórias paranormais acontecidas com entregadores de comida neste canal. E eu também tenho uma. Este trabalho é arriscado por si só, já que nunca sabemos que tipo de lugar ou pessoas encontraremos ao fazer as entregas, especialmente aqueles que trabalham no turno da tarde e noite.
Em 2018 foi meu último ano nesse emprego. Eu entregava comida chinesa na minha cidade, trabalhando para um restaurante no Brasil. Naquele mesmo ano, alguns meses antes de eu sair, algo aconteceu que ainda me arrepia ao contar. Era um sábado à noite, ainda não muito tarde, por volta das 22 horas. O restaurante fechava às 23 horas, então recebemos um pedido para uma área de pessoas bem acomodadas na cidade, em um bairro de pessoas ricas. Subi na moto assim que a comida ficou pronta e fui entregar o pedido. Chegando ao endereço fornecido, notei que aquela casa se destacava das outras, pois todas as casas da vizinhança eram muito bonitas e bem cuidadas, mas essa estava em péssimo estado. Os vidros da janela do andar de cima estavam quebrados e tudo estava muito escuro. Desliguei a moto e comecei a bater na porta, já que não via uma campainha em nenhum lugar. Não sei quanto tempo levei, mas continuei batendo sem receber resposta. Nesse momento, um casal que estava passando a pé me chamou. Quando me aproximei deles, eles me perguntaram a quem eu estava procurando, já que aquela casa estava abandonada há anos e ninguém morava lá. Expliquei que tínhamos recebido um pedido de entrega para aquele endereço e mostrei a sacola de comida na minha mão. Eles se olharam surpresos e o rapaz me disse que em 2010, uma família muito rica vivia lá, um casal com seus 2 filhos pequenos. Infelizmente, dizia-se que o marido tinha uma dívida com criminosos perigosos, e um dia eles chegaram à casa e simplesmente mataram toda a família lá dentro. Desde então a casa estava abandonada, pois ninguém queria tê-la depois desse terrível incidente. Eu não consigo expressar o arrepio que senti naquele momento e eles riram do nervosismo também, dizendo que talvez alguém estivesse nos pregando uma peça. Respondi que sim, que talvez fosse isso mesmo. Agradeci a eles e fui embora. Ao chegar no restaurante, contei à minha chefe o que aconteceu, já que ela foi quem atendeu a ligação para o pedido. Ela me olhou perplexa, pois disse que um menino tinha feito o pedido e que em nenhum momento ele riu ou pareceu nervoso. Ela também ouviu a voz de uma mulher adulta ao fundo que ela achou que fosse a mãe dele, dizendo o que ele deveria pedir. Eu e os outros funcionários ouvimos tudo e consideramos isso paranormal. Decidiram investigar a origem do número de telefone, pois era um telefone fixo residencial. E de fato, o número correspondia ao endereço que eu tinha ido. Ficamos todos arrepiados de medo, pois depois de saber a trágica história, tínhamos quase certeza de que havia morado ali uma família com 2 filhos e muito provavelmente minha chefe havia falado com o espírito de um deles. Não soube mais nada sobre aquela casa depois disso, pois me mudei de cidade e não sei o que aconteceu depois. Mas a lembrança daquela experiência assustadora de quando eu entregava comida permanece comigo. Tenham todos uma ótima noite.